Está no ar mais um episódio do As Suas Marcas Podcast, o seu podcast com notícias semanais deste maravilhoso mundo do atletismo mundial, hoje com várias notícias. Hoje rodei inclusive com um grande amigo de Guilherme Curtis pela manhã, um grande amigo nosso. Vamos ver se até o final do programa ele descobre com quem foi que eu rodei hoje pela manhã. Mas foi um treino muito bacana, muito legal com esse rapaz que é muito querido por nós. E então, deixo aqui meu bom dia, boa tarde, boa noite, Guilherme Curtis, como estás? Como foi a última semana aí, depois do último podcast, uma semana de correria, gravamos na quarta, hoje gravando na quarta de novo, e vamos que vamos, né, tocando este podcast da maneira que podemos. É isso aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a cara não nega, um pouco cansado aí do retorno. Cara, voltar dói. E então aí, hoje tinha uns tirinhos bem bagaceiros e sofri. Então tô aqui esperando que o meu corpo logo volte ao normal, mas eu voltei segunda passada, ainda está um pouco difícil, mas logo aí, acho que 2 semaninhas, 3, o cara já volta, mas a volta não é fácil, ainda mais eu fiquei 2 semaninhas parado, né. Eu uma vez até vi um nadador, acho que era em Londres, ele foi campeão olímpico, um sul-africano, e ele falou que depois da Olimpíada, ele tirou 3 meses de férias. E quando ele voltou, ele falou: "Cara, eu nunca mais vou fazer isso". E eu não indico pra ninguém, porque eu quase morri pra voltar. Então tu imagina, assim, eu fico 15 dias, já é um tempinho. O cara ficou 3 meses e voltou a nadar depois, não se aposentou, nada. E eu acho que 3 meses é um tempo, assim, cara, zera, né, zera às vezes o preparo e tal, deve ser muito difícil de voltar. Então, não indico pra ninguém uma parada de muito tempo, como pode dizer, voluntária, né? Porque, claro, às vezes a gente para por lesão, outros motivos. Mas por vontade própria, não indico aí muito tempo, que a volta não é fácil, mas no verão, né? Agora, uns calorões que faz aí no Rio Grande do Sul. É um pouquinho difícil, mas estamos aí, firme e forte. Os objetivos são mais aí no decorrer do ano, vai dar tempo de estar bem até lá. Eu quero até vou deixar para falar um pouquinho depois que a gente tem umas pautas mais importantes, mas depois eu quero falar umas coisinhas sobre treino e sobre essa retomada de ano, essa retomada de carga, depois de uns dias parado. Eu não parei, mas a galera que parou também está sofrendo bastante para retomar, mas isso aí a gente toca mais para o final do programa. Primeiro vamos começar com o que é mais importante, surpreendente. E eu diria que, quer dizer, surpreendente não foi, né? Porque nos últimos anos ela vem se mostrando como a prova mais rápida de 10 quilômetros do mundo, né? E mais uma vez a gente viu uma prova bizarramente rápida, vamos comentar sobre isso. Mas acho que eu deixar o Curtis dar uma introduzida no assunto dos 10K Valência Ibercar Rabai Keep Run 2026, que é uma prova que acontece, né, os meus organizadores da Maratona de Valência, da Meia de Valência lá, que são duas provas fortíssimas, extremamente rápidas. E a gente teve, para surpresa de 0 pessoas, uma cacetada de recordes nacionais, recordes de área. Foi uma coisa absurda que aconteceu lá no último domingo e eu vou deixar o Curtis fazer as honras, depois a gente vai tocando aqui resultados e recordes, etc. É exatamente, né? Uma prova muito rápida, sem dúvida nenhuma, é os 10 quilômetros mais rápidos do mundo. Os 2 recordes mundiais foram feitos lá. E esse ano, eu acho que na questão, não tivemos recorde mundial, mas acredito que na questão de volume de resultados bons, provavelmente foi a prova mais forte da história, né? Porque os atletas entenderam que lá é um percurso muito rápido e muitos estão indo lá para correr, né, o melhor 10 quilômetros da vida e bater os recordes nacionais. A gente teve muitos recordes nacionais. Eu não lembro quantos de fato, mas é um número bem expressivo
eu tenho até a lista aqui dos recordes nacionais, mas tenho que contar, não lembro de cabeça. Mas de estatística, a gente tem 200 marcas assim, vamos botar abaixo dos 30, né? 233 atletas correndo abaixo de 30, 381 correndo abaixo de 31, isso inclui, né, homens e mulheres. 569 atletas correndo abaixo de 32. 776 correndo abaixo de 33. E assim vai. Então, abaixo de 40 minutos, nós tivemos 2.523 atletas correndo. Então, é absurdo o Sendo quão é forte. 277 mulheres. Exato. Então, é muito, muito, muito forte essa prova de Valência. E listar aqui os recordes que foram batidos. A gente teve o Andreas Almgren, que venceu a prova. Né, ele bateu o recorde europeu, correu 26,45. A gente teve um alemão, Mohamed Abdallahi, correndo 27,22, recorde nacional. Da Noruega, Magnus, correndo 27,22. Esses todos são recordes nacionais. Espanha, o Said Meichal, que é o irmão do Meichal mais famoso, 27,25. José Carlos Pinto, recorde português, 27,37. Recorde da Grã-Bretanha. Não, acho que não é da Grã-Bretanha, não. É que tá só a bandeira que eu tô me virando aqui, mas. Joy Wigfield. É, Grã-Bretanha. Joy Wigfield, 27,38. Recorde da Irlanda, Efren Gidey, 27,38. Mike Foppen, Paulinho da Holanda. Holanda, 27,39. Aqui eu acho que é Islândia. Magnus, 27,40. Israel, né? Derej Shekoli, 27,43. Finlândia, Mustafa Muzi, 27,50. Romênia, acredito eu. Nahuel Carabanha, 28,04. Eslováquia, Peter Durek, 28,34. E aí um recorde europeu feminino, a atleta da Grã-Bretanha, Eilish McColgan, 30,08. Então, uma baita marca, né? A gente teve, então, esse recorde europeu da Eilish McColgan, 30,08. Portugal, foram os dois recordes, tanto masculino quanto feminino. O feminino foi a Mariana Machado, 30,58. Da deixa eu pensar. República Tcheca, Teresa Hrkčová, 31,05. Também tivemos, acredito que a Polônia. Suíça, talvez. Polônia. Elsbiet Glinka, 31,47, fechando os recordes nacionais, pelo que eu tenho aqui. Porto Rico, Alondra Texodor, 32,39. Muitos recordes nacionais, 2 recordes europeus. A prova fortíssima, a gente teve aqui da América do Sul, né? O quarto colocado foi o Soca uruguaio. Correu muito bem, um ritmo de 2,44 por quilômetro. Não bateu o recorde uruguaio, que é do Katroff, mas chegou muito perto, né? Uma marca bem expressiva. Quarto colocado numa prova que tinha grandes nomes do atletismo mundial. E, enfim, é uma grande prova, grandes marcas. No feminino, principalmente, ainda tem, né, uma grande relevância, grandes resultados das africanas, ainda elas estão à frente do feminino. A gente teve as 7 primeiras colocadas africanas, e aí a 8ª, que foi essa britânica, né, que bateu o recorde europeu, a Eilish McColgan, 30,08. E aí, dentre as 10 primeiras, só a McColgan, aí, não africana, que foi a 8ª colocada. Já no masculino, a gente tá tendo, né, essa questão de europeus, principalmente, no meio de africanos. A gente teve o ano passado, né, no 10.000 metros, o campeão sendo o francês, né, desbancando os africanos. Nos 5.000 metros do ano passado, quem que venceu os 5.000 no Mundial? No masculino foi o Rock Lehocker, não foi?
Isso, Cole Hooker, então também um não africano. A gente vê que eles não estão tão à frente mais. Isso se mostra, né, também em Valência, em que a gente teve entre os 10, a gente teve 3 africanos, tá? Isso mostra que não tem mais essa grande aí supremacia dos africanos no masculino. No feminino a gente vê ainda, principalmente nas maratonas a gente vê, tanto nos dois sexos, mas nas provas de 5 e 10 a gente não está observando tanto, né, no masculino a hegemonia dos africanos. Já no feminino a gente vê, né? Por exemplo, no Mundial ano passado, 800 foi vencido por uma africana, o 1.500, 5.000, 10.000, a maratona. No feminino a gente, os africanos aí as africanas, né, do 800, a maratona ainda bastante à frente. Mas para quem quer correr, né, um 10 rápido, sem dúvida nenhuma, Valência é a grande prova. É um pouquinho complicado para nós aqui, que temos um calendário um pouco diferente, né, dos europeus. Essa data, né, os atletas já estão num recomeço, né, nós aqui da América do Sul, é diferente dos europeus, que eles já estão treinando para fazer uma temporada indoor. Alguns americanos também, né? É por isso que essa data para eles, creio que se encaixa muito bem. Vi muitos atletas de 1.500 correndo essa prova de Valência, e isso com certeza faz parte da preparação, né, da base desses atletas. É o atleta de Portugal, que bateu o recorde de atleta do 1.500. Eu vi o francês do 1.500 também correndo. Então, se consolida totalmente como uma referência, e creio que o ano que vem tende a ser ainda mais forte, né, com uma disputa cada vez maior de atletas tentando entrar, né, na elite, porque eu não sei se vai chegar um ponto aí que vai ter um limite, mas muitos atletas largando na elite, assim, chega a ser absurdo o número de atletas nos pelotões ali na largada, muitos atletas de elite largando, assim, em devida proporção à nata de atletismo mundial correndo em Valência. E então a cidade aí que tanto a maratona quanto esse 10 se tornaram referência total. O Paulinho já teve lá, então acredito que deve ser pelo percurso, né? Plano, enfim, se criou uma atmosfera muito bacana e Valência então se consolida aí como o 10 quilômetros mais rápidos do mundo. Eu acho uma coisa interessante para citar também nos 10 quilômetros de Valência, esse recorde europeu feminino da Eilish McColgan, que o recorde tinha sido batido semana passada, né? O recorde era da Eilish McColgan com 30:18, se não me falha a memória, e aí foi batido pela belga na semana passada, que a gente trouxe até a informação aqui no podcast, e a Eilish McColgan ficou chateada que bateu no recorde europeu dela e bateu de novo nessa semana, baixando para 30:08, então mostrando que ela está assim em grande fase. Ela, para quem conhece a Eilish McColgan, vê que é uma pessoa que a biomecânica não sabe como é que ela corre tão rápido, porque ela é super alta, ou aparenta ser super alta, com as pernas bem longas assim, meio desengonçadona para correr. É uma mecânica bem diferente assim das demais, mas tem muita consistência, tem muita, né, velocidade naquele corpo, aquelas pernas grandes ali, tem muita velocidade. Teve também essa quantidade absurda de recordes nacionais e alguns vídeos aí do Andreas Algren correndo, né, a mecânica dele muito bonita, a corrida dele, né, uma mecânica perfeita, ao contrário da outra europeia que eu acabei de citar aqui. Legal pra caramba estar vendo, né, um sul-americano ali na 4ª colocação numa prova absurdamente forte, né, muito, muito forte, que é essa 10 km de Valência. E aí tem essa questão, né, eu não sei quanto que estava a temperatura lá, né, mas estava fazendo muito frio na Europa nas últimas semanas, nevascas, chegou a dar menos 30 graus em alguns locais, então acredito que isso possa ter colaborado, além do nível técnico absurdo, porque eu vi um post que era muito engraçado de um cara falando: pô, corri 32 e corri abaixo de 33 nos 10 quilômetros,
um tempo que, assim, em vários locais do mundo é super competitivo, e eu fui quase 800 na prova de Valência. Tipo assim, é muita gente correndo muito forte, e eu acho que é muito bacana. Assim, a experiência desses 10 quilômetros deve ser incrível, porque assim como na maratona de Valência, lá que tu não corre sozinho nunca, né? Em nenhum momento tu corre sozinho. Esses 10 quilômetros deve ser incrível. Tu corre ou correm por cima de ti. Não deve ter muita facilidade, né? Não deve ser muito fácil do cara perder o ritmo ali, eles já passam por cima do cara e seguem a prova. Então, eu acho que é uma prova que as pessoas deveriam valorizar um pouco mais, e também fazer um turismo, né, para correr uma prova de 10 quilômetros. Já aproveitando esse gancho dos 10 quilômetros, assim, até esse amigo nosso que a gente estava rodando de manhã ali, o que eu estava rodando hoje de manhã, ele comentou, né? Pô, os caras, às vezes, eu falo para alguns alunos que eu estou indo participar de um campeonato lá e vou correr os 800 metros, ou vou correr os 1.500 metros, e aí os caras, meus alunos, falam: tu vai viajar daqui a São Paulo para correr 2 voltas na pista? Pô, corre 10 quilômetros pelo menos, sabe? Então, essa desvalorização das provas curtas, e eu acho que é uma baita tipo assim, eu sei que não é muito fácil no Brasil, é uma viagem longa e tal, mas às vezes o cara se planejar para fazer uma prova dessas deve ser muito, muito legal. E eu vou botar no meu radar essa prova aí para os próximos anos, para tentar participar desses 10 quilômetros, fazer o recorde pessoal nos 10 quilômetros lá, porque eu acho que é impossível não correr rápido nessa prova. Acho que tudo conspira a favor das boas marcas lá, né? Então é uma prova que as pessoas têm que colocar no seu radar, colocar no seu calendário aí, para participar nos próximos anos, que deve ser incrível essa pauleira lá em Valência. É impossível não fazer recorde pessoal. Nós tivemos 216 homens correndo abaixo dos 30 minutos. É absurdo, né? A quantidade de pessoas correndo abaixo de 30 minutos. No Brasil, a gente conta nos dedos, né, os atletas que correm abaixo de 30 minutos, são 10 quilômetros. E nessa prova, né, claro, todos os atletas do mundo inteiro correndo, mas nós tivemos 216. E além do uruguaio, eu vou deixar um destaque aqui também para o chileno, o Diego Inácio Uribe, um atleta que corria 1.500, corre 5, agora está migrando também para o 10. Ele foi a colocação 60 e correu 28, 25. Então, uma grande marca também do Diego Uribe, o chileno, correndo 28 e 25. Para ver, né, como eu acredito que o nível masculino ele está muito mais à frente do nível feminino, também em quantidade de volume, porque se a gente colocar nas proporções aí, vamos botar aí abaixo de 33, tá? As mulheres, a gente teve 56 mulheres correndo abaixo dos 33 dos 10 quilômetros. Então mostra que o volume dos homens, né, correndo forte, ele tá superior ao das mulheres. A gente teve, né, então a campeã correndo, uma queniana, Shepchirchir, correndo 29 e 25. As 4 primeiras correram abaixo dos 30 minutos, as 4 africanas, e, como eu disse, né, dentre as 10, só uma não africana. E no masculino, repetindo, né, o campeão correu 26 e 45, o sueco, que ele postou um treino, né, 7 dias antes dessa prova, fazendo 10 tiros de 1.000, num ritmo aí próximo a 2,30, fechando o último 2,28 numa pista indoor, que é muito difícil, de tênis, não estava de sapatilha. Então mostra que ele estava muito bem preparado, o sueco. Esse sueco, só para curiosidade, ele é um cara que ele vem dos 800 metros, tá? Ele foi medalhista no Mundial Juvenil dos 800 metros. E de forma muito curiosa, ele não ficou nos 800 metros. E eu creio que é muito pelo nível da prova hoje dos 800, está muito forte. É um atleta que, sem dúvida nenhuma, é muito veloz, né? Juvenil, ele correu 1,45, né? Ele tem essa medalha de bronze no Campeonato Mundial Juvenil nos Estados Unidos em 2014, correndo 1,46,65, e logo depois ele migra, né, pros, ainda corre 2015, os 800, medalhista, quarto lugar no Campeonato Europeu Indoor, mas depois ele vai para o 5 e para o 10, e acredito que foi aí a escolha certa, porque é um cara muito veloz, tem uma chegada muito boa,
e ele trabalhou essa resistência, e hoje ele, por exemplo, um treino desse, né, de fazer 10 tiros de 1000 próximo a 2,30 é só um cara que é muito veloz para conseguir fazer. E unindo essa resistência que ele tem agora, é um cara com currículo já bem respeitável. Ano passado foi medalhista, né, no Mundial Adulto, e ele foi medalhista no Mundial Adulto nos 10 mil, né? 10 mil. Ele foi terceiro colocado, correu 28,56, uma chegada muito rápida, né, junto com o francês e com o Kejelch. Então mostra aí que um grande resultado no 800, mas foi inteligente, viu que talvez se corresse um 44, até um 43, seria muito difícil. Migrou para as provas mais longas e acredito que foi a escolha certa. Demorou, né, para ele ter um destaque. Em 2014 a gente viu ele em 2000 e, cara, ano passado a gente viu ele, ano retrasado a gente viu ele surgir assim de forma mais efetiva. Então provavelmente trabalhou muito nesses anos e agora é um nome aí a nível mundial para ser observado. Correu na pista no passado 12 e 44. A gente estava falando no podcast passado aí do Ingebrigtsen, né, que é bater o recorde mundial, que é 12 e 35, e ele tem 12 e 48, o Ingebrigtsen e o sueco, né, para dar um exemplo, tem uma marca melhor ainda que o Ingebrigtsen. Então, não sei quais provas o Ingebrigtsen vai tentar bater o recorde mundial, mas o sueco aí não dá para descartar que pode ir junto, e também pode ser a surpresa aí para talvez abaixo de 12 e 40, né? É um grande nome. Eu acredito que o europeu, tanto indoor quanto outdoor, vai pegar fogo, né? Vai ser uma coisa absurda, porque tem o francês, tem o Ingebrigtsen, tem o sueco, tem vários e vários nomes aí que podem fazer uma baita prova no campeonato europeu agora, no próximo campeonato europeu, né? Então, mas só por curiosidade, quando tu falava da quantidade de homens e mulheres, assim, o que equivale ao 30-0 para homens é um 33-30, mais ou menos, para mulher, tá? São os números equivalentes ali pela tabela de pontos da World Athletics. E só por curiosidade, tiveram apenas 6 brasileiros que correram abaixo de 30 minutos nos 10 km na rua em 2025. O ranking brasileiro tem o Jonatas Oliveira Cruz com 28,29, feito em Tóquio, no Japão. 28,53, o Fábio Jesus Correia correu aqui em Porto Alegre. Acredito aqui, pela data, que é a passagem da meia maratona, a passagem dos 10 km dele na meia maratona de Porto Alegre, que ele venceu no ano passado. O Wendel Jerônimo correu 29,22 no Rio. O Wallace Evangelista correu 29,39 no Rio também. O Giovanni dos Santos, interminável, o Giovanni dos Santos correu 29,44 no Rio de Janeiro também. E o Ederson Vilela correu 29,56 também no Rio de Janeiro, mas foram em datas diferentes, não foram na mesma prova que eles correram essa prova. Então, assim, apenas 6 brasileiros correram abaixo dos 30 minutos aqui no Brasil, né, no ano passado. Então, é triste, na verdade, né, nossa realidade aqui também. Isso se deve também não só ao índice técnico, né, dos brasileiros aqui, ao critério técnico dos brasileiros, mas também porque tem muito pouca prova de 10 km oficial no Brasil, né? Tanto de 5 quanto de 10 tem pouquíssimas provas. Então, daqui a pouco tem mais atletas em condições de correr abaixo de 30 minutos na rua, mas não tem a oportunidade de correr numa prova oficial. Então, tem esse adendo, né? Cabe esse adendo também nesse ranking brasileiro de corrida de rua. Com certeza, eu sempre digo, a gente lá nos primeiros podcasts, a gente até falou sobre os recordes brasileiros vigentes e quase todos os recordes aí do meio fundo e do fundo foram feitos fora do Brasil, né? E fora da América do Sul, inclusive. Meio que todos são na Europa. Acho que todos, cara, quase todos da Europa, em algum local da Europa aí e tal. Então isso mostra, né, que, cara, as provas estão lá. O nível técnico elevado tá lá. E a gente, infelizmente, tá, cara, muito afastado, né? Por exemplo, esse chileno, se ele corre aqui, dificilmente ele fazia essa marca. Eu conheço ele, já corri com ele diversas vezes, né? 1.500, corri já 3.000 junto com ele. E é um cara que, pô, aproveitou a oportunidade, foi para lá, viajou para Valência, correu uma baita marca, 28, 25. Talvez aqui, com as dificuldades que a gente tem, né? Às vezes prova do Rio, muito quente, prova... É difícil chamar prova plana, ou se acha que no Brasil ou na América do Sul
2, 3 correndo forte, né? Não tem essa... Cara, 216 atletas correndo abaixo de 30. Não tem como, né? Em algum ritmo tu vai se encaixar e em algum pelotão tu vai conseguir. Então isso, eu acho que a gente tem muitos atletas que às vezes têm condições ou que tiveram condições durante a carreira e faltou oportunidade, sabe? Eu acho que o principal nosso aqui que alguns atletas, às vezes tu conversa e fala, poderia ter corrido muito melhor, é o fato de oportunidade, infelizmente. E a gente sabe que daí para ir para a Europa, para ir às vezes para os Estados Unidos, não é tão fácil assim, né? Principalmente pela questão financeira, né? A gente sabe que o atletismo, os atletas têm dificuldade, não é tão fácil, investir numa viagem para o exterior, tem toda dificuldade, é um gasto grande. Por exemplo, vamos para Valência correr essa prova. Cara, o cara vai gastar aí, vamos botar pouco, 10 mil reais o cara vai gastar. Então, às vezes, não é todo mundo que tem, uma prova que não vai ganhar nada, né? Que é só pela melhor marca. Não sei, claro, é a melhor marca pessoal, mas para o atleta, às vezes, vale mais a pena correr ali, a gente chama, o pessoal de São Paulo chama um bate-saco, uma rústica, que ganhe 1.000, 2.000 do que ir lá para Valência, correr uma prova que vai ficar talvez na posição 200. Então isso é muito complicado para nós aqui que estamos muito afastados, diferente do europeu que vai pagar lá 30 euros numa passagem, vai para Valência, corre e volta, sabe? Exato. É muito fácil para eles e, enfim, a gente tem esse problema de estar afastado das grandes marcas e tem que saber lidar com isso, né? Exatamente isso. E concomitante, nossa, que bela palavra, hein? Concomitante ao campeonato, ao Valência 10 quilômetros, a gente teve também uma outra prova importante nesse final de semana nos Estados Unidos, né? Que é o Campeonato Mundial de Cross Country, que aconteceu na cidade, não sei qual é a cidade que foi, eu não lembro qual é a cidade que foi o Campeonato Mundial, mas foi nos Estados Unidos, Tallahassee, foi em Tallahassee. Tem Tallahassee, na Flórida, nos Estados Unidos. Esse nosso amigo que rodou comigo hoje disse que assistiu a prova e que a prova foi um absurdo o que fez o Kiplimo lá, diz que a prova foi muito, muito, muito forte. Eu não assisti a prova, tô abrindo aqui os resultados neste momento, enquanto falo com vocês. Mas não sei se o Curtis assistiu, se tem alguma coisa que ele queira iniciar falando, depois eu complemento com alguma informação importante. Mas só para salientar que teve o Mundial de Cross Country no mesmo final de semana dessa prova em Valência, então talvez os melhores nomes tivessem no Mundial e não lá em Valência. Então, assim, é de se pensar que poderia ser até mais forte a prova lá em Valência, depois dessa, né, com essa informação de que o Mundial foi no mesmo final de semana, na mesma distância, apesar de ter sido feita uma prova de cross-country, né, que daí é um percurso completamente diferente, é um percurso pesado, é um percurso difícil, muito na grama, com obstáculos, etc. Então, não sei se o Curtis quer começar a falar sobre esse campeonato mundial que teve no último final de semana. Sem dúvida, né? Grandes nomes estavam no Mundial, nos 10 quilômetros do Mundial de Cross Country, e Valência poderia ter sido ainda mais forte, né? O campeão mundial estava no Cross Country, né? O Jimmy Gressier, e então mostra que ele, até o Kiplimo, né? Não sei se entraria na prova em Valência, mas se entrasse, era até uma possibilidade de ter um recorde mundial. Mas, cara, o Mundial, a gente já começou com alguma polêmica, né? Porque como era nos Estados Unidos, os atletas têm que ter visto. A gente teve alguns atletas da Etiópia que tiveram visto negado e não puderam participar, alguns atletas sub-20. 14. Exato, então, né, já começou um pouco polêmico aí, eu não sei se hoje, né, as regras do governo aí estão um pouquinho mais complicadas para tirar o visto, e infelizmente 14 atletas da Etiópia não puderam estar participando. Mas tirando isso, a gente teve, começando pelo revezamento, né, que hoje eu acho bem interessante esse revezamento 4 por 2 quilômetros misto. É uma prova que dá bastante emoção e proporciona para os atletas do meio fundo participarem. Então, nesse revezamento misto, a gente teve como campeã a Austrália, segundo colocada a França e terceiro colocada a Etiópia. Né, o Quênia ficou em quarto, então mais um africano aí que foi desbancado, e os Estados Unidos fechando na quinta colocação. Né? A Austrália que tinha um time forte, né? A Jessica Hu, né? Um grande nome aí do meio fundo,
fechou o revezamento, correu 5,50 nos 2 quilômetros. Ela foi a última perna mais rápida dentre as mulheres. E a gente teve outro australiano que corre muito bem os 1.500, que é o Oliver O'Hare, e correu 5,14. A melhor parcial dentre todos os atletas masculinos foi o americano Ethan Strand, até ele deu uma entrevista depois, que foi a prova mais dura da vida dele. Ele correu 5,12 nos 2 quilômetros, isso é 2,36 por quilômetro. Então, pensem que é 2,36 por quilômetro saltando obstáculo na grama, com várias dificuldades. Realmente é muito forte. E dentre as mulheres, eu acredito que foi realmente a Jessica Hu correndo 5,50, a parcial mais forte também, né? 2,50 por quilômetro, bem expressivo aí, mostra que eles estão num grande nível. Então tivemos esses 3 primeiros colocados. E no 10, né, o Kiplimo, uma prova muito inteligente, ele que ficou atrás até o quilômetro 5. A passagem do quilômetro 5 foi 14,23, o Kiplimo ainda estava ali junto. E aí, logo depois, ele já saiu e ganhou a prova com tamanha facilidade, correndo 28,18. Então pensem que é 28,18 também com obstáculo, com grama, com barro. É um 10 quilômetros muito forte, né? Se fosse na rua já era forte. Então no cross country, 28,18. Muito expressivo. Trazendo essa estatística dos africanos, a gente teve uma hegemonia muito forte do cross do masculino. Dentre os 10 primeiros, todos nasceram na África. A gente teve o 8º colocado, que é o Thierry, um espanhol, mas que ele é nascido na África, em Burundi. Então, de fato, o primeiro não africano é só o 11º, o francês, Ian Churup, que correu 29,22. O Jimmy Gressler acabou sentindo um pouco a prova, né? O campeão mundial dos 10 mil metros na pista, acabou correndo 29,36, foi o 15º. E a gente entende, né? Cara, é difícil, a gente tá em janeiro, né? O Ultimate, que é o Mundial que vai acontecer esse ano, é só em agosto, salvo engano. Então, cada atleta tem sua estratégia, não dá para julgar aí o Jimmy Gressler, tá mal, já foi, não, porque é janeiro. E a gente não sabe aí quais são os planejamentos do atleta. A gente também sabe que nenhum atleta consegue ficar bem durante o ano todo, né? Talvez o Kiplimo consiga, né, correr bem o ano todo, porque é um cara fora da curva, mas cada atleta tem sua estratégia, seu planejamento, a gente tem que entender. Né? Outro exemplo, cara, o Nico Young, que correu muito ano passado, foi só o 36º, ele correu 30,19. Sabe? Então a gente vê que, cara, tem atletas que mostram aqui que são humanos, né? São gente como a gente, às vezes não correm tão bem, às vezes tem dificuldades, e a gente tem que entender que às vezes está treinando, competiu essa prova pensando lá na frente em outra prova que tem o objetivo principal. Já no feminino, a gente teve a Angetic vencendo com ampla vantagem, correu 31,28, abriu 42 segundos da segunda colocada. Então mostrou aí que também foi muito fácil. Ela que liderou do início ao fim, cara. E aí não foi que nem o Kiplimo ali que ficou um pouquinho esperando. Ela já passou o primeiro quilômetro 2,55 e foi sempre na frente e venceu com tamanha facilidade. E aí também no feminino a gente teve as 10 primeiras sendo africanas de nascimento, as 9 primeiras africanas de fato, a 10ª uma americana, mas que nasceu na África, o nome dela é Edna Kurgat, e aí apenas a 13ª, uma australiana, Lauren Ryan, que correu 33,47, então a primeira não africana foi apenas a 13ª colocada. E aí depois a gente vai entrar no assunto aí dos africanos, que a gente o mundo aí tá com o pé atrás com os atletas da África, mas, né, cara, tanto Valência com as suas proporções, quanto o cross mostra que ainda a África em provas de 10 e maratona, né, queira ou não queira, pode não vencer às vezes, né, como aconteceu no 10 em Valência, mas tá sempre ali, cara, os atletas são muito bons. Por exemplo, enfim,
A África ainda, com suas devidas proporções, é o local aí que mais forma, sem dúvida nenhuma, grandes atletas fundistas no mundo. Pois é, o Mundial foi muito interessante, tem marcas muito boas, mas eu não sei se tu ainda tá com o resultado aberto do Campeonato Mundial. Eu queria que tu me dissesse o nome do oitavo colocado, o espanhol. Queria que tu lesse para mim o nome dele, porque eu não O consigo Thierry, né? entender o que tá escrito aqui. Eu quero saber o sobrenome. Qual é o sobrenome do Thierry? É o Thierry, nosso amigo Thierry. O Thierry Nico Nayo. Nikum Ah, Nayo. Parece uma risada no WhatsApp. Só É, tem né, consoante no nome do verdade. cara. Uma risada no MSN. Uma risada do MSN, perfeito. Isso aí mesmo. Ai, ai, ai. Não, eu acho que o Mundial foi muito bom também. Foi de um nível técnico absurdo. Tu imagina que negaram o visto para 14 etíopes e mesmo assim elas estiveram, tanto no masculino quanto no feminino, né? Estiveram presentes no pódio, né? Então realmente mostra, né, a força desse país africano, assim como do Quênia, como da Uganda, né? E alguns outros países ali da África, como a África do Sul, que teve também atletas bem colocados na prova. E é isso, eu concordo muito com o que tu falou, né? O Jimmy Gressier sentiu a prova, também é muito difícil se manter em altíssimo nível durante o ano inteiro. Acho que poucos conseguem. Realmente o Kiplimo está sendo aí absurdo, né? O que ele tem feito nas últimas temporadas, realmente. E também, né? Não acusando nada, né? Mas essas marcas do Kiplimo e essa grande grande soberania dele, né, em várias distâncias, nos deixam sempre com um pé atrás, né, com relação ao próximo assunto aqui do dia de hoje, que é a questão do vencedor da Maratona de Nova York de 2021 e foi segundo colocado em 2019, em 2023 e terceiro em 2025, o nosso querido Albert Corir, um dos grandes nomes, né, do atletismo mundial, tem 2:06:57 como melhor marca na maratona, e ele caiu e foi suspenso provisoriamente pelo uso de cera, né? Não, o cera ele é um EPO, é uma dos princípios ali do EPO, então é como se fosse também EPO, mas é triste demais. Ativador contínuo do receptor de eritropoetina. Então é uma substância dopante usada para aumentar a produção de glóbulos vermelhos, melhorando o transporte de oxigênio no sangue. Na prática, gera mais resistência, menos fadiga e melhor desempenho aeróbio, especialmente nos esportes de endurance, corrida, ciclismo, triatlo, esqui e etc. A cera é uma forma modificada do EPO, eritropoetina. Tem uma meia-vida muito mais longa que o EPO tradicional. Pode ser usada com menos aplicações, mantendo efeito prolongado. Então, o que eu vou te dizer, né? Sempre que cai um africano, e que são vários e vários e vários e vários que caem, vem caindo, né, no exame antidoping, a gente fica com um pé atrás, né? E até nessa notícia da V2 Max Portugal, V2 Máximo Portugal, que é onde eu recebi, né, essa informação da suspensão do doping do Albert Corir. Alguns portugueses ali diz, né, por muito menos baniram a Rússia. Passou a hora do Quênia ser banido do atletismo. O verdadeiro país da corrida chama-se Japão. É um dos comentários ali na publicação. Então, o Japão, que inclusive aparece, né, acho que quando é o quarto melhor país em média de maratonistas, eu acho que é, de maratonistas mais rápidos, uma coisa assim, é o quarto país, eu acho, que tem mais maratonistas sub 2:10, talvez, uma coisa assim. Não lembro, mas o Japão tem muitos atletas realmente. Eu não sei se quer tecer algum comentário sobre essa papagaiada do nosso querido Albert Corir aí de ser pego com cera e é triste, na verdade é triste porque quantas vezes a gente torceu, quantas vezes a gente vibrou, quantas vezes a gente acompanhou uma prova, né? Torceu até o final para um sprint final e no final das contas esse cara tá tomando suco, como diz aquele influenciador famoso.
É triste, né? Acaba sendo mais do mesmo. Tantos atletas africanos sendo suspensos. A gente vê. O ano passado tivemos como o auge a recursão mundial, né, sendo suspensa e vazando algumas conversas dela de WhatsApp, mostrando que no Quênia é muito simples, né? É como comprar um remédio na farmácia, comprar um remédio de doping, né? Eles lá têm um acesso muito fácil, talvez tanto por. É uma cultura, né, enraizada, a gente não sabe, não tá lá para ter esse conhecimento, mas aparentemente, né, é muito fácil conseguir essas substâncias lá e a gente fica sempre, né, acaba tendo um pé atrás quando os africanos estão fazendo grandes marcas, porque muitos e muitos e muitos estão caindo no doping. A gente pode até trazer semana que vem o número de atletas que estão suspensos da África, né? E Quênia, Etiópia, um número bem expressivo. E coloca em xeque, né, todos os resultados. Sempre que um atleta cai, coloca em xeque todos os resultados daquela nacionalidade, né? Então, às vezes a gente torce muito, por exemplo, que os brasileiros, ninguém caia, porque às vezes coloca em dúvida, né, outros brasileiros que nunca caíram, né? Quando o Danielzinho caiu, queira ou não queira, na comunidade internacional fica, né, pairando aquela dúvida, mas o brasileiro, será que os brasileiros também? Isso é o que a gente pensa do Quênia hoje. Eu também concordo com essa ideia que sancionaram a Rússia, né? Claro, tinha um esquema que foi desmascarado, interno, que é o próprio país, né? Concedia substâncias, a questão da antidopagem, tinha, né, um esquema organizado, mas o Quênia, pelo número de atletas que vem caindo. E a World Athletics já tinha feito algumas ameaças e nada mudou. A gente não vê mudar, né? De fato, não, ficou um ano sem cair nenhum atleta. Cara, toda semana a gente vê notícia de um ou outro atleta caindo no doping. Tem que ter alguma medida, né? Queira ou não queira, o que mancha muito esse atleta, o Korir, ele vem há muitos anos sendo pódio na Maratona de Nova York. E os atletas que chegaram atrás dele, né? Ele não vai perder esses resultados, porque o exame foi feito agora, não é retroativo ali. Será que ele estava limpo em 2021, quando ele venceu? Será que ele estava limpo em 22, 23, 24, quando ele foi pódio, né? Isso coloca em xeque todas essas marcas. É muito triste para o atleta, às vezes, que foi quarto colocado, quinto colocado, perdeu a bonificação em dinheiro. A gente vê nas coisas de rua cada vez mais as pessoas fazendo tudo recorde pessoal e não vale. Não vale o preço e inclusive, esse dia o Sérgio Rocha, né, teve que fazer um vídeo educando as pessoas. Pessoal, o chip da beleza é doping, não pode ser usado. Porque, né, o uso é descarado e, enfim, é meio que uma epidemia essa questão do doping hoje nas corridas de rua no Brasil e acredito que muitas pessoas vêm usando porque o acesso hoje ficou cada vez mais fácil de essas substâncias aí que prometem, né, um ganho e as pessoas às vezes nem pensam e usam para tentar, né, melhorar a sua marca pessoal. De forma que é Ilícita. ilícita, né? De não quer seguir o caminho correto, não quer fazer o treinamento correto, que demora, que tem que ter paciência, que nem sempre é um mar de rosas, né? A questão da nossa evolução. E aí, com certeza, né, uma substância dopante, ela ajuda muito os atletas a melhorar e esse uso aí hoje é descarado. E o combate, né, não é tão efetivo quanto o uso, porque a gente sabe, né, o Paulinho principalmente aí, o organizador de prova, que você contratar, né, a agência que faz os exames é muito caro. Às vezes para a prova acaba sendo Beira o inviável, não tem como, porque é muito, muito caro. Mas, porém, entretanto, se há uma suspeita e uma denúncia pré-prova, o OCD dele tem optar por testar esses atletas amadores também, e não só os profissionais. Então, assim,
Geralmente não acontece, porque, né, essas pessoas não ganham premiação em dinheiro, etc. Mas, sim, se há denúncia, pode sim ser feita e ninguém pode negar-se a fazer o antidoping, senão já, né, já cai diretamente na nossa profissional, seja quem seja, não é mesmo? Então, esse caso do doping é bem complexo e a gente está sempre correndo atrás do, né? Porque eles estão na frente, as indústrias do doping estão muito na frente e a gente está indo atrás, tentando seguir para nessas né, de estudos. Porque é um horrível, a gente depaba que ele falou, né? Quantas vezes ele pode? Será que tá limpo? Será que ele não dá o retroativo? É complicado porque já perdeu a emoção da que é envolvida. Então, é triste, mas é uma realidade que a gente encontra, né, no nosso esporte. Exatamente. Enfim, eu tô até contando no site, contando aqui quantas anos estão suspensas, minha contagem já está em 60 atletas. Só atletismo, né? E quero ver se eu trago o número aqui ao vivo para vocês, que aqui ao vivo não tem cortes. Já estamos em 65, 70. É um número absurdo, né? 75. Existe um site para quem quiser, é Athletics Integrity. E ele mostra de todos os atletas que estão suspensos, a suspensão, o tempo, a substância, qual distância fazia. Entrar, indicamos, para ter acesso aí. Às vezes dá para ver até o processo, né? A pessoa se defendendo, quais foram as alegações dela, que não se assumiu, né, que usou mesmo. Então é bem bacana aí esse site. Qual é o nome do site? Athletics Integrity. Fez curso de inglês, cara? Tá muito /org. bom essa pronúncia, hein? Viu? Isso aí, cara. 85 já. Contando os atletas de pontos meus. Eu queria falar nos últimos minutos que nós temos aí, enquanto ele termina a contagem dele, que é uma coisa bem engraçada, assim, mas eu acho bem legal que a gente começou, né, no início do programa, falar um pouco sobre falar um pouco sobre o que está sofrendo bastante nessa de retomada, né, acho muito engraçado, tem as diferenças de corpo, né, de organismo. A gente está trabalhando também um período que vão correr meio maratona de ainda e é incrível, tem gente nos frentes, às vezes, muito nesse calor, nesse clima que foi Porto Alegre, mas assim, uma questão mais assim, dessa semana, assim, do treinamento, que foi uma questão bem interessante, porque o cara, eu sou bem mesmo, não consigo falar de competição, os caras, o último, isso já foi até tema de discussão durante e muito forte, 200 muito forte, isso não acontece comigo. E eu vinha fazer sessões de treino nas últimas semanas, que eram até 37 segundos a reação, um pouquinho, mas é 37, entre 3, 3 e 5, cada 200 metros. E eu sofri muito, sabe? Era muito complicado para mim fazer essa velocidade. O que eu pensei, né? Quando eu comecei a fazer 15 repetições, que daria ali 6 quilômetros, né? De intensidade, 3 quilômetros de intensidade, 3 quilômetros de trote, eu fiquei pensando que eu corria um 3.000 nesse ritmo, no ritmo de 38 cada 200, sabe? E fazer só repetição de 200 para mim era muito complicada. Então, essa semana eu fiz umas repetições de 400 daí, né, que é um pouquinho mais longa já que os 200, com um minutinho de pausa, é o dobro dos 200 metros, e daí passar 39 o primeiro, 39 alto o primeiro 200 e 39 alto o segundo 200, ou 38 o segundo 200, era fácil, sabe? Então é uma coisa muito de individualidade mesmo da pessoa que é mais lenta, que é o meu caso. Parece que demora muito para engrenar, sabe? Parece que demora algum tempo para o corpo adaptar e aí sim fazer. E aí também conversando com esse amigo nosso que nós rodamos hoje, ele falou, cara, tu é um cara que para tu correr, ele falou, né, sobre correr abaixo de 16. Ele falou, geralmente o cara que vai correr abaixo de 16, ele tem que correr 9 bem baixinho no 3.000 para conseguir baixar de 16 nos 5 quilômetros. E tu é um cara que se correr 9,20, 9,22 nos 3 quilômetros, já baixa de 16, porque a tua quebra ela é muito pouca, né, de distância. Cada distância ela vai diminuindo mais esse percentual por tu ser um cara lento, mas muito resistente, muito constante na resistência de velocidade, na velocidade que eu tenho, né, na minha velocidade padrão.
Então é só isso para as pessoas entenderem também que no processo do treinamento, por vezes, tu tem o mesmo resultado que o coleguinha do lado, porém, no treinamento, às vezes esse amiguinho, por exemplo, dois caras ou duas gurias que fazem o 25 nos 5 quilômetros, por exemplo, que é 5 por quilômetro, vai ter gente que vai conseguir fazer repetição na diferença entre os treinos de, sei lá, de 200, de 400, de 1000. Para mim, quanto mais longo vai ficando a repetição, mais fácil vai se tornando essa repetição. Não sei como é que funciona para ti. Primeiro, cada atleta tem uma característica, né? E eu venho de provas mais curtas, então lá na escola corria 100, 200 e sofria já nos testes que eu tinha, né, no TAF, sem colégio militar no meu ensino médio, então nós tínhamos aquele TAF de 12 minutos cada final de trimestre, e eu sofria pra caramba, nunca fui o melhor no TAF, que dava aí 12 minutos, eu nem lembro quanto que corria nesses 12 minutos, acho que um pouquinho mais de 3.000 no tempo da escola, e então eu acho que parte muito da característica de cada um, né? Sofro muito mais para fazer tiro mais longo, sem dúvida nenhuma. Tiro de 2.000, sofro muito. Tiro de 3.000, raramente fiz. Mas tenho agora na planilha e já tô com medo de fazer, porque sei que vou sofrer pra caramba. E isso parte muito, né, da individualidade, de como a pessoa se sente. Como sou um atleta dos 800 e 1.500, agora migrando, né? Tenho muita mais facilidade em fazer tiros mais rápidos e mais curtos. Quando coloco um volume maior, já acabo sofrendo bastante. Mas isso realmente é a questão do volume, é a questão adaptativa, né? Então, a velocidade, infelizmente, né, dando essa notícia triste pro Paulinho, ou você nasce com ela ou não tem, né, o que fazer, cara. Velocidade é um negócio que tá ali, você nasce sendo rápido ou não sendo rápido. Por isso que tem muita gente, às vezes, que tem o sonho de ser velocista. Pô, quero ser velocista. Cara, se tu não tem a velocidade base já natural tua muito boa, esquece. Não tem como. Né? Esses caras que a gente vê correndo 100 metros para 10 baixinhos são caras, assim, naturalmente que fizeram lá um teste no juvenil, já correndo 11,0, 10,80, 10,70. Até melhor às vezes. E aí, claro, melhora, né? Porque pô, vai fazer um monte de trabalho de força, de coordenação, né? Para os 100 metros específico. E aí vai ter essa melhora, mas também é uma melhora muito pequena, né? Muitas vezes. O cara treina a vida inteira, às vezes, para melhorar 10 centésimos, 15 centésimos. E é diferente do fundo, né? Que existe uma margem muito, muito, muito maior, porque a resistência é algo que você vai adquirindo com o tempo, com o treinamento e tal. Mas eu realmente, assim, tiros mais longos, eu tenho muita dificuldade. Esse ano acho que a gente vai trabalhar muito isso, de ir adaptando isso no meu organismo, porque é algo que falta, né? Eu sinto que falta, assim, corri o ano passado uns 5.000 para 14,26, mas foi difícil, sabe? Chega um ponto da prova, assim, que como falta esse volume, esse lastro, o meu corpo acaba, durante a prova, desligando, 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 e o final acaba sendo muito difícil. Sendo que se no final eu chegar com uma certa sobra, a minha velocidade, né, pode ser melhor que a dos outros atletas para acabar vencendo. Mas isso é treino, né? É treino. Eu vejo até um cara que até hoje nós estava comentando, um cara que é muito ritmado, é o Fábio, né? O Fábio de Jesus é um cara que Sim. não é um cara rápido, a gente não pode colocar ele na prateleira aí dos atletas, pô, é um cara que muito difícil, para ele ter o percurso das provas, sugar o máximo, né? Tirar o máximo ali da zona de conforto dos atletas durante o percurso, para que no final esses atletas, ele já tenha uma distância sobre esses atletas, porque ele sabe, né, que se deixar pro último 100, pro último 200, é um cara que não tem essa virada tão rápida, mas é um cara muito ritmado. Pô, a gente pega o melhor 5.000 dele, eu acho que deve ser, eu acho que ele não tem 14, abaixo de 14,10.
e a gente pega nas provas de rua, ele passa muito próximo disso e mantém, né? O exemplo é a meia de Porto Alegre, o Paulinho, que ele passou, o quê? Abaixo de 29, eu acho, né? Não, 29 e pouquinho, né? Não, 28, 50 e poucos. E aí, cara, na pista, eu acho que ele não tem isso, sabe? Isso na pista e, enfim, é muito individual de cada um essa questão, né, de se sentir. Então, por isso que o que eu falo sempre a todo mundo que me pergunta, gente, ó, pessoal, não se comparem com ninguém. É o básico, eu acho, do atletismo é isso, cara, não dá para se comparar. Porque se eu e o Paulinho fizer talvez um treino, cara, mais longo, o Paulinho vai se sentir muito melhor. E se fizer um treino mais curto, eu vou me sentir muito melhor. E no final a gente corre marcas diferentes, a gente corre distâncias diferentes. Não dá para se comparar. Inclusive, muitas vezes, atletas que têm a mesma marca, né? Correm exatamente a mesma marca lá. Vamos botar um 5.000 para 15,0. Cada um vai treinar de uma forma, cada um vai se sentir melhor num treino, pior no outro, tem, né, as suas características. Então, acho que o básico hoje, no mundo que a gente se compara tanto na rede social, né, com os outros, vê tanto vídeo, treinamento e tal, cara, não se comparar. Né? Vive tua vida, vive teus treinos, tua individualidade. E eu acho que o básico do básico é isso. Porque se a gente se comparar, cara, a gente pira, né? Hoje em dia, com rede social, a gente pira totalmente. Isso é real. A gente precisa não olhar para o lado, a gente tem que olhar para o lado no dia da competição. Não olhar para o lado no dia do treinamento, não tentar repetir o que o amiguinho faz, não tentar repetir o que o coleguinha faz, que às vezes é complicado. Às vezes funciona para algumas pessoas, logicamente, treinar em grupo, treinar em fazer repetições parecidas ali, fazer alguma adaptação no treino, né? Para poder ajustar, para duas pessoas fazerem um treino em específico juntos ali e tal, se ajudarem naquele momento e tal. Mas eu acredito que fazer sempre igual o coleguinha é complicado e alguém vai melhorar e alguém vai piorar, né? Então, eu sempre falo para os alunos, se tu treinar sempre, por exemplo, a gente tem casais que querem treinar juntos, se vocês fazerem sempre a mesma coisa, se vocês fizerem sempre a mesma coisa, um vai melhorar, o outro não. Tô dizendo nem que quem vai melhorar, mas um vai e o outro não, porque os corpos da gente reagem de maneiras diferentes a estímulos iguais. Então, acho que é mais ou menos por aí, a gente já está se encaminhando para os últimos momentos deste programa. E eu queria saber do Kurt se ele já sabe quem foi o parceiro que eu rodei hoje. Eu quero saber se tu sabe quem foi o nosso amigo que eu rodei hoje. Falou que falou contigo essa semana passada ainda. Mandei mensagem pro Kurt e falando que ele ia correr São Silvestre, que não sei o quê. É um cara que fala muito rápido. Com certeza, com certeza. Eu não sei se ele nos escuta, vou ter que mandar para ele o podcast. Nosso querido Luiz Fernando. Exatamente. Vou mandar para ele um abração pro Luiz Fernando aí. O cara que ele é um dos que acredita mais em mim do que eu mesmo, cara. Posso escrever isso aí, porque ele já mandou São Silvestre. Não, vai lá. Vai dar você. Mas assim, ó, antes de nós finalizarmos, podemos ler os comentários, se o Paulinho quiser abrir o Spotify. Boa ideia. Vou olhar do Spotify aqui. Eu leio os do YouTube. E assim, ó, uma notícia triste, quem tava ansioso aí para eu dizer quantos quenianos estavam suspensos. Gente, perdi as contas aqui no meio. Mas tudo bem, né? Não. 142 quenianos suspensos. Eu já tinha ouvido falar assim, mais de 100, mas, cara, não imaginava. É muita gente, né? 142, cara. Tipo, atletas profissionais que estão suspensos, né? Tem até gente aqui banida de modo vitalício. Tem um atleta que Kosgei Henry Cheruyo, banimento vitalício. Então, tu imagina, né? O que não tem? Tem aqui suspensão de 12 anos, 10 anos, 8 anos. É absurdo. E 142 com uma margem aí, né? Posso ter errado aqui a conta. 2, 3 para cima, para baixo, mas é nessa média muito absurdo. Né? É complicado. É complexo demais o sistema de dopagem no Quênia, principalmente. Né? Alguns outros países também têm, mas no Quênia realmente é muito alto.
E vamos ler os comentários deste povo para finalizar aqui o nosso podcast? Quer começar? Bom, Só tem aqui, eu só vi um episódio, só tem um comentário aqui no episódio 50 da nossa querida Ju de Paula, que está sempre acompanhando o nosso podcast, e ela colocou: eu escuto o podcast sempre. Tem o café, crime e chocolate, tem café, crime e chocolate, Girls Run, as suas marcas, Sistema Podcast, Detetives no Sofá e em dias de prova intercalo com podcast ou a minha playlist, a playlist da felicidade. Feliz 2026, galera. Sempre nos ouvindo, isso aí. sempre nos seguindo, a Ju, grande audiência aí do nosso podcast. E aí tu vai ler os do YouTube? Isso aí, feliz 2026 para Ju. No YouTube, no episódio 50, tivemos o Beto Castro, que comentou: gostei muito do Corre Turbo, tênis sem placa com muita resposta. Pois Paulinho pode falar, acho que ele já usou. E também ele comentou: a minha prova marcante em 2025 foi a meia de Vitória. Corri para 1:37:42. O RP anterior era 1:45:03. Tenho 58 anos. Olha aí, beirou bastante o Beto Castro. Fez um baita recorde pessoal. O nosso ouvinte fiel, Jesus Maciel, teve ele na pista hoje. Comentou seus emojis de sempre aí. Um homem e uma mulher correndo, uma bandeirinha do Brasil. Este mesmo comentário também foi no episódio 51 do Jesus Maciel. A gente teve o Jorge Ferrari Freitas, também nosso ouvinte aí, assíduo, comentou: eba, demorou. Não vi ninguém lembrar que os recordistas masculinos e femininos, Kendi e Gemina, foram pegos no doping. Ele deve estar o Kendi foi o africano, até que ganhou, acho que a São Silvestre, né? Naquele ano do Kiplimo. Uhum. E a Gemina, não sei quem que é, pode ajudar. Também. Também? Então, ambos pegos no doping. E, inclusive o recordista, né, atualmente do 10 quilômetros mundial, ele está suspenso, né, que é o Ronex Kipruto. Ele está suspenso por 6 anos e ele tem o recorde dos 10 quilômetros na rua. E para finalizar, a gente teve o comentário aqui da publi gratuita que a gente fez para o Chico Justin. Ele deu risada e comentou: muito obrigado pela publi gratuita. Tirar uma foto com o Brad Pitt é barbada. Está faltando para nós a foto com o Paulinho Stone. Parabéns por mais um excelente. Filha da puta. Oi, som. 13 Tá. foi. Só para finalizar este episódio, porque nós estamos aqui com problemas técnicos de internet, a minha internet hoje está um caos, então vou deixar o curso, deixar o seu abraço e Camigol até semana que vem, galera. É isso aí. Grande abraço para todos os nossos ouvintes fiéis e os que estão chegando. Semana que vem estamos de volta. E terça, quarta ou quinta ou sexta, mas voltaremos. Abraço. Abraço.